Bom, nós estamos hoje aqui no dia 1º de outubro de 2014. Estamos aqui, por enquanto, Paulo, Zaré, Bruno, Gabriela, Nepô, cada um num canto. Gabriela está falando de onde, Gabriela? Brasília também? Falando Goiânia, Goiás. Goiânia, beleza. Então tem Goiânia, tem Londres, o Zaré está em Brasília e o Bruno está no interior de São Paulo. Qual cidade, Bruno? Barra Bonita. Barra Bonita, beleza. Então nós estamos aí, estamos no Clube do Nepô, Campeonato Cognitivo, segundo Campeonato Cognitivo. Iniciantes. Estamos aqui na quinta semana do campeonato. Fizemos ambientação, depois fizemos discussão sobre percepção e realidade, fizemos discussão sobre tecnoespécie, revolução cognitiva. Faltando alguma coisa aí no meio desse caminho. Conhecimento líquido. Esses 5 assuntos. O pessoal já comentou, já perguntou. E a gente aqui, o objetivo aqui, pessoal, é a gente poder tirar as dúvidas, fazer uma interação mais cada um podendo falar um pouco, tirando as dúvidas, colocando as questões, colocando as impressões, o que tem sido importante, o que não tem sido, para a gente poder avançar aí na discussão, né? Então eu abro para vocês aí, quem que gostaria de começar a falar, se tem alguma questão, se quer falar alguma coisa, se tem alguma coisa bacana, quem que pode começar a falar aí? Paulo, começa você, que você está mais longe. Paulo, liga o microfone. Ok, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, fala aí. Não, tranquilo. Bem, 5 semanas já se passaram. Não, acho que foi uma discussão interessante. Vários temas já foram levantados Você ouviu e todos os áudios? paralelo. Você ouviu todos os áudios? Sim, eu vi todos. Eu acho que eu perdi o comentário de um, que aquela semana lá não deu para ouvir no período certo, mas eu acabei ouvindo depois e só não fiz o comentário, mas ouvi. Também ouvi as respostas, né, que você colocou para as várias perguntas aí de todos os temas, então eu acho que tá ficando claro. Acho que é interessante esse sistema de da gente colocar as questões e você comentar depois, porque eu acho que traz uma informação melhor, né? Acho que complementa o que cada semana você coloca como tema principal, né? Uma vez que mais ou menos você leva uma meia hora aí, né, para colocar o tema. E eu acho que as questões colocadas depois fazem com que tenha uma discussão mais interessante sobre isso. Então, para mim tá sendo interessante, tá sendo legal. Eu a partir dos comentários e das colocações, eu tenho buscado outras fontes também para ler um pouco mais a respeito sobre o assunto, tentar me inteirar melhor daquilo até para poder acompanhar e a partir daí gerar questionamentos diferentes. Eu acho que o ponto também da dinâmica ajuda nisso, né? E assim, de tudo que você viu, o que foi mais importante para você? O que mais impactou você? Que você fala assim, pô, isso foi muito importante, isso foi uma coisa que eu não tinha pensado, ou foi uma coisa que é importante para minha vida profissional, vou levar isso como uma coisa importante. O que para você foi mais relevante, assim? No meu caso, eu tenho interesse muito grande pela revolução digital como um todo, né? Porque até o motivo pelo qual eu vim morar em Londres, né, foi porque eu vim fazer um mestrado aqui, numa área, né, de e-commerce, uma área, né, de digital, mas com a intenção de começar a entrar nessa área especificamente, porque não era algo que eu trabalhava quando estava no Brasil, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei para, né, dar os passos iniciais no que se, né, generaliza chamar de digital, que engloba qualquer coisa, né? É que a gente acabou sendo mais impactado
pelo comércio eletrônico, pela internet, as redes sociais, mas o digital ele transborda isso tudo e cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. Isso é uma questão de tempo. Eu acho que as discussões e os assuntos que você trouxe só reforçam isso e é uma questão que tem que ser discutida, entendida e quanto mais a gente puder se inteirar disso, vai ser mais fácil de conseguir se expressar nesse novo meio e nesse novo mundo que vai ser o digital, que cada vez mais a gente vai estar inserido. Uhum. Então, esse foi o princípio e o interesse inicial que me trouxe aqui. E então eu acho que as discussões a respeito dos impactos, né, que o digital vai trazer para a nossa sociedade, né, nas relações humanas, na disseminação do conhecimento, em como o mundo pode, né, se desenvolver, eu acho que é isso que está me fazendo ter mais interesse no curso e nas discussões, entendeu? De uma forma geral. Aham. Então, é nesse aspecto que eu acho que tem contribuído para poder trazer mais subsídios e, a partir daí, poder ampliar o entendimento do que esse impacto vai trazer, né, no que já trouxe e no que vai trazer daqui para frente. E eu acho que a reflexão de olhar um pouco, né, olhar o que outras revoluções, né, tipo aquilo que foi falado bastante da revolução do papel impresso trouxe para o mundo, né, em termos do conhecimento, da tecnologia e em como aquilo afetou a vida da sociedade, eu acho que é um paralelo interessante para o que o digital está trazendo, que eu também entendo que é uma revolução e que isso cada vez mais vai fazer parte da vida das pessoas, quer se queira ou quer não. Então, essa reflexão é importante e eu acho que o caminho aberto é inesgotável. Eu acho que as possibilidades ainda foram poucamente exploradas. Eu acho que tudo aquilo que traz, né, principalmente vivendo aqui, onde as coisas chegam até um pouco antes, né, do que a gente tem no Brasil, é interessante de observar isso, né? Porque a sociedade se transforma realmente e a gente é muito impactado por isso, e não só em termos das empresas, mas também do governo, né? E também nas relações sociais, nas comunidades. Então, eu acho que isso é interessante estudar isso e entender como isso vai transformar a nossa vida daqui para frente. Legal. Vamos ouvir o Zaré agora. Zaré, fala aí. É. Pô, é assim, tô achando muito legal, né? Tanto o conteúdo quanto a parte técnica, assim, né? De utilizar essas diferentes ferramentas que estão à disposição, né, do público em geral, para construir tipo uma plataforma de educação à distância, né? Pô, achei muito interessante, assim, forma como você estruturou o processo e tal, e a condução também, né? Que mesmo tendo essas ferramentas, tem que ter a pessoa por trás animando e estimulando a galera a pensar e colocar as ideias para fora, né? É, o conteúdo, assim, em termos do conteúdo, tem algumas coisas que eu já, assim, eu tinha lido uma coisinha aqui, acolá, do McLuhan, né? E apesar de ser agrônomo, eu tenho uma curiosidade, assim, por essa área de comunicação e tal. É, agora tem algumas arestas assim que eu acho que não sei se vai ser nesse momento ou ao longo do curso que eu acho que eu vou precisar ir trabalhando, sabe? Assim, meu interesse nessa história toda tem a ver muito com a questão uma questão política, assim, que é o principal, vamos dizer assim, eixo aí da discussão, né? Que é essa questão da governança digital, né? Não sei
governança 3.0, né? Não sei como é que você Isso chama aí. O isso. nome é esse. É, e assim, eu estou refletindo já há bastante tempo, desde o período que eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, principalmente nesse período, sobre a necessidade de se avançar em ferramentas de gestão territorial baseadas em plataforma web, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas existem várias ferramentas de gestão de espaços, tanto urbanos quanto rurais, né? Tem o plano diretor municipal, tem o plano de manejo de unidades de conservação, tem planos de gestão de recursos hídricos, né? E todos esses documentos são grandes estudos que são feitos sobre determinados territórios, e isso tudo é colocado em papel e depois muitas vezes vai para a gaveta do gestor e tal, e permite assim um nível de interação do público, vamos dizer assim, que vive ali naquele território, muito pequeno com esse conhecimento que é produzido, né? Então eu acho que assim pensar em todas essas mudanças que estão acontecendo a partir do surgimento da internet, da massificação, questão da banda larga, para mim tem um viés assim, muito político, no sentido da gestão da coisa pública, sabe? Dos espaços públicos, dos territórios, dos recursos comuns, né? Naturais e tal. E, para mim, isso tem uma pegada muito política, assim, também. Política com P maiúsculo, não de política partidária, né? E tem hora que eu sinto, assim, que existe uma visão muito focada na tecnologia como, vamos dizer assim, o eixo principal da mudança, né? Enquanto que eu acho que o eixo principal é justamente como os grupos, né? Sei lá, os inovadores, né? Como você coloca, identificam oportunidades que surgem a partir das mudanças que as tecnologias vão promovendo e se organizam, né? E aí essa organização dos grupos ou de instituições e tal, para conseguir, vamos dizer assim, avançar nessas oportunidades, que para mim é uma interrogação, né? Quer dizer, a questão que eu queria assim, que a gente fosse avançando ao longo do curso é como as organizações, as instituições, a partir dessas mudanças que vão surgindo, devem se estruturar para radicalizar, vamos dizer, a democracia nos processos de gestão dos recursos naturais e dos territórios, entendeu? Para mim essa assim, onde eu queria. Eu acho que o conteúdo está ajudando a pensar, a refletir bastante sobre isso, mas eu queria chegar lá no final com uma visão mais clara, assim, né, a partir das experiências que o grupo tem, que você tem e tal, e a gente pudesse avançar nesse sentido aí. Bom, olha só, eu vou comentar agora, depois a gente vai continuar rodando. Eu acho que o Paulo colocou essa questão da história. Realmente é muito. Oi, Joana, boa noite. Então, o Paulo colocou essa questão da história, que eu acho uma coisa importante, e, e é realmente um plus, né? Assim, depois que eu li o Pierre Levy faz um estudo, né, sobre a história, esse livro aqui. Esse aqui é o livro dele, ó, Cybercultura. Esse livro aqui é o bicho. Esse livro foi escrito em 99 e o cara já falava, né? Ele faz um comparativo histórico e tal. Esse livro aqui é muito bom. Então, essa discussão que a gente faz, essa discussão tem a ver com a escola de Toronto, que a Gabriela fez essa discussão, né? A escola de Toronto é o pessoal que faz um estudo. Oi, Alex. Oi, oi. Tô te ouvindo agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo botar aqui
no fone de ouvido aqui, só um pouco. Tá, desliga o teu microfone, daqui a pouco eu te chamo. Então, o que acontece? Acontece aí o seguinte, o McLuhan e essa escola de Toronto é o grupo que eu conheço, não quer dizer que não existam outros, que faz esse estudo mais profundo, né? Tem aqui o Havelock também, que coloca, eu até tenho aqui, ó, vou te mostrar para vocês aqui, ó, aqui na frente aqui do meu escritório, eu boto aqueles aí, são os meus líderes ali, tá vendo? Os meus gurus. Quando eu fico aqui meio deprimido, eu fico olhando para os meus gurus. E aqui tá ali o Havelock, tá ali o McLuhan, tá ali o Innes, aquela galera ali é o pessoal que me acompanha. Quando eu fico deprimido, que eu vejo que pô, o negócio não tá andando, eu falo, galera, vocês tiveram que ralar também, agora sou eu que estou ralando, né? Então eu boto o pessoal ali para me ajudar, né? Então tem isso, que eu acho que é a questão da história. Depois a gente pode entrar. O Zaré, vou te pedir para... Zaré, vou pedir para desligar o microfone, que está vazando o som. O Zaré, as questões dele foram muito interessantes, porque o Zaré bateu muito firme assim, na questão de que existe aí um determinismo tecnológico, né? Esse problema do determinismo tecnológico, toda vez que a gente começa a falar um pouco da tecnologia, do McLuhan, desse pessoal, que a gente vai falando que a tecnologia vai alterar a sociedade, etc. Tal, vem essa discussão do determinismo tecnológico. O pessoal fala, mas isso aí é um determinismo tecnológico, etc, etc. Então, quando você me colocou essas questões, foi ótimo, porque a gente voltei para essa discussão, refiz, hoje até falei sobre isso, pensando um pouco naquilo que a gente tinha conversado, né? E acho realmente assim, que é uma coisa que as pessoas falam. Então, isso que você falou agora, eu acho que já é um upgrade em relação às coisas que você já tinha falado, né? Porque o que eu digo é, a tecnologia, ela quebra uma fronteira que existia, e no momento que você quebra essa fronteira, você abre espaço para coisas acontecerem. Não quer dizer que ela determina, mas a gente vive numa bolha tecnológica e quando você expande essa bolha, as pessoas ocupam o espaço que existe entre a antiga parede e a nova parede. Então fica um espaço. É nesse espaço que entram os empreendedores, os pensadores, os revolucionários, os líderes sociais, os líderes políticos, etc, etc, que vão ocupar esse espaço. Então não é que a tecnologia determina, ela na verdade abre o espaço para a gente poder trabalhar. Aquela parte mais final do curso é a parte da metodologia. A gente vai falar de como a gente deve, né, qual é a metodologia melhor para a gente poder implantar essas alternativas, essas possibilidades que a gente tem, né? Então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai discutir mais sobre isso mais na frente, né? Que vai te dar esse apoio. E essa discussão também dos planos, das participações e tal, são coisas que a gente já tem alguma experiência, né, de wikis, de consulta, né, para a gente poder usar essas ferramentas todas para trabalhar. Então, isso a gente vai falar mais na frente. Quando você comentou a coisa do Facebook, e é um esforço realmente que eu faço, o esforço que eu faço é o seguinte, eu quero fazer esse clube, deixa eu fechar aqui. Eu quero fazer esse clube usando ferramentas que as pessoas já usam. Eu procuro me esforçar para não usar uma ferramenta diferente do que a gente já está acostumado. Então, se as pessoas estão no Facebook, usando o Facebook para fazer esse tipo de trabalho. Skype, a gente usar o Skype para fazer esse tipo de trabalho. O Google, formulário do Google, a gente usa o formulário do Google para fazer esse tipo de trabalho. Então, quanto mais vocês ouvirem os vídeos e responderem, fazerem um resumo e perguntarem, melhor vai ser, mais eu vou agir. Quando eu chego lá de manhã, por exemplo, que eu vou pedalar, eu venho aqui para o computador, vejo se alguém perguntou alguma coisa. Se nego não perguntou nada, aí eu já vou falar de outras coisas, eu vou falar de outros assuntos, ou vou gravar uma semana para frente, eu já estou gravando as outras semanas. Agora, se alguém perguntou, eu vou lá, já sair para a bicicleta, já vou
levo um papelzinho, paro, respondo uma pergunta, paro o nego na rua, acho que eu sou maluco, né? Que o pessoal vê esse cara sempre tá falando sozinho, o cara deve ser meio pirado, né? Mas eu tô nem aí. Eu tô ali pedalando, vou falando e tal, dando aula, as pessoas já tem uns caras que me conhecem, tem até cliente que eu encontro, o cara já sabe que eu tô dando aula. Então eu tô ali conversando e tal. Então quanto mais vocês perguntarem, mais dúvidas vocês tiverem, mais vocês vão aproveitar do curso, mais eu vou falar e mais a gente vai interagir. Bom, então agora eu queria ouvir Gabriela, fala você. Liga o microfone. Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Perfeitamente. Então, eu entrei no curso porque tem um colega, Charles Alcântara, que conhece muito o trabalho do senhor. Inclusive, eu estava no Pará, quando o senhor foi lá dar uma palestra sobre evolução cognitiva, e achei muito interessante suas ideias. Eu entrei com um objetivo. Pelo título, assim, pelo que o Charles falou, eu achei que poderia me ajudar na minha capacidade de argumentação. Como eu trabalho na federação, é uma coisa mais política, e a gente precisa, não política partidária, mas é política sindical. A gente precisa estar sempre atento, trabalhando essa capacidade de estar junto com a tecnologia, de estar avançando, e eu achei que poderia me ajudar nessa parte. De tudo que você deu, eu gostei muito do curso, mas a que eu mais achei legal foi que eu nunca tinha pensado naquela parte da tecnologia, onde fizeram a ponte entre duas cidades e a vida das cidades mudaram. Aí você fala, nossa, mas a vida mudou tanto. Em momento nenhum você para pensar que é por causa da ponte. É igual nesse meu trabalho, uma vez eu trabalhava no concurso fiscal, a ponte caiu. Aí o pessoal não conseguia ir de uma cidade para outra, ficou quase um ano assim. Mudou completamente a vida da cidade. O povo ficou mais voltado para o estado de Goiás, Mato Grosso, mudou a economia da cidade. Então, a tecnologia, assim como ela expande, ela limita, que foi o que você falou. Outra parte que a gente brinca até, aquela hora, a percepção da percepção, é que nós passamos 3 dias fazendo um debate e você vê que o mesmo tema, duas vertentes, duas correntes pensavam completamente diferentes. Foi uma briga assim até 11h30 da noite, a mesma coisa, e tinha dois pontos de vista totalmente diferentes. Então, cada um percebe de acordo com o seu conteúdo. Então, dentro do que você vai falando nos seus cursos, eu tento trazer para a minha vida prática para ver se eu aprendo melhor. E eu estou gostando. Agora, quanto a dúvidas, eu vejo que o pessoal que já está acompanhando mais tempo, que lê mais do que eu acabo tendo coisas muito direcionadas que eu trabalho em algumas vertentes, eles têm mais capacidade de fazer perguntas. Eu, atualmente, estou tentando aprender mais. Assim, e às vezes que eu vou questionando, quando eu respondo, me atende muito bem. Eu acho bom esse suporte. E é isso. Eu espero continuar aprendendo e que depois dessas 9 semanas em outro curso, eu participe do outro curso e crescendo junto aí. Obrigada. Valeu. O Bruno caiu. Joana, tá por aí? Boa noite, dona Joana. 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 Bom, Joana não entrou. Alex, fala aí. Alô? Fala, Alex. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Opa. Eu peguei o papo agora andando, porque tive que reiniciar aqui o Skype, que ele não estava entendendo meu microfone. Mas você fez alguma pergunta? Não, tô aqui iniciando o papo aqui, a galera tá falando mais ou menos o que tá sentindo nessas semanas, o que tá gostando, o que não tá. E, Tá. e aí a gente estava falando aqui sobre tecnoespécie, falando sobre evolução cognitiva, já rolou um pouco o papo de evolução cognitiva do papel impresso. Entendi. Como é que você está como é que você tá vivenciando aí esse papel aí de moderador nesse campeonato? Como é que você está vivendo isso aí? Tá ouvindo os... Eu tô acompanhando tudo que o pessoal está fazendo, os seus posts, os vídeos até para rever as coisas que a gente já estudou
todos esses meses com você aí anteriormente. E eu até estou me surpreendendo porque eu pensei que o pessoal fosse ter mais dúvidas, assim, fosse demandar mais coisas da gente. Mas eu estou vendo que o debate está sendo tão até mais prolífico do que na nossa turma, né? Os semestres passados aí. Uma coisa que está sendo interessante para mim ficar acompanhando uma outra turma começando é que lá no trabalho eu comecei mais ou menos, eu até falei contigo sobre isso um tempo atrás, a gente está ensaiando um grupo de inovação lá no trabalho. E aí eu tô tocando isso. Então a experiência de uma coisa está alimentando a outra. E está sendo interessante ver pessoas que já conhecem o que as suas teorias, a evolução cognitiva, e etc., como é que é a relação com o conteúdo e com as perguntas e tal. E o pessoal é um trabalho que não conhece nada e que eu estou apresentando agora essas coisas para eles. Então está sendo bem rico ter esses dois lados acontecendo ao mesmo tempo. Está sendo bem interessante. Legal. Mas eu estou mais aqui até para ouvir a galera, as dúvidas aí e debater com todo mundo. Beleza. Joana, fala você aí. Joana tá fazendo barulho, mas não tá falando. Tá com problema de microfone? Joana. Bruno, bem-vindo de volta. Bruno, então fala você, a Joana não está conseguindo falar. Como é que você está se sentindo? O que foi importante? Como é que estão as coisas? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Primeiro, a conexão é muito ruim, então se eu cair de novo, peço para me chamar para o grupo outra vez. Em segundo lugar, é o seguinte, eu cheguei até aqui primeiramente por causa do seu blog. Aí no seu blog eu comecei a estudar o que você dizia sobre a crise das organizações. Em seguida, depois de estudar tudo, ou grande parte do que você publicou, eu me aprofundei com esse cara aqui. Não sei se você conhece. Cara, eu acho que eu conheço esse livro, não sei de onde. É, muito bom, inclusive. E justamente o capítulo 5 que me chamou muita atenção, que ele fala sobre a proposta da gestão 3.0 para a organização tradicional. Então, eu não conheço bem McLuhan, não conheço bem a Escola de Toronto. Meu grande ponto para chegar até aqui foi organização tradicional no mundo 2.0, 3.0. Então, uma organização tradicional, eu, basicamente da geração X, da geração Y, tinha muito problema com os baby boomer, por exemplo. Então esse foi o grande problema para eu chegar até você. E a partir daí, começar o curso e tal. Agora, sobre os conteúdos dessa semana, das semanas anteriores também, eu tenho algum alinhamento com as ideias do Zaré. Não exatamente sobre determinismo tecnológico e tal, mas eu acho que muito da tecnoespécie ela é influenciada pela política e não pela tecnoespécie em si. Você diz, por exemplo, algumas vezes que há 100 anos atrás, 150, o grande desafio da humanidade era colocar 3 bilhões de pratos de comida na mesa. Hoje é 21. Eu acho que a tecnologia da comunicação, ela não evoluiu assim para pôr comida na mesa. Assim, tô tentando ser simplista, tá? Eu acho que o fator da tecnologia da comunicação ter evoluído realmente foi conflito,
armado, guerra, política, espionagem, um monte de coisa. É exatamente o início da internet. Por que ela surgiu? Ela surgiu por causa de um programa militar americano. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Como eu disse, eu não tenho muito embasamento teórico para falar, é um achismo meu, tá? É uma percepção minha, posso estar falando um pouco de bobagem, mas, enfim, é o que eu acho. E também aquela discussão sobre o conhecimento líquido e o sólido, o que é o líquido, o que é o sólido. O sólido tem prazo de validade, não tem, por causa da nossa tecnologia. A outra coisa também que eu tenho algumas dúvidas é quando você disse que antes a gente tinha um controle muito grande das ideias, e hoje um descontrole. E que baseado no passado, a gente pode prever que pode ter períodos que vai ter um controle maior, um descontrole maior. Eu também discordo um pouco disso. É um monte dessas discordâncias que eu preciso tentar entender e levar isso para dentro das organizações, para tentar entender o conflito, na verdade, que eu tenho dentro de uma organização tradicional. Esse foi basicamente o motivo que eu cheguei aqui. Espero sair daqui com mais luz sobre esse assunto. Eu não entendi a terceira questão que você estava falando. Você falou do surgimento da massificação, falou do conhecimento sólido, depois você falou na terceira questão que era você estava Controle, descontrole de isso, ideias. controle e descontrole. Qual é a dúvida qual é a desconfiança que você ficou em relação a isso? Eu acredito que quando você projeta o futuro e diz que provavelmente a gente vai ter mais controle, mais descontrole, dependendo do cenário político, etc., eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que houve o descontrole, não vai ter mais controle. Eu acho que é impossível. Até, sei lá, talvez citando Einstein, que uma mente que se abre uma ideia nunca volta ao seu estado anterior. Eu acho que realmente, a partir desse descontrole, né, a gente não vai ter mais controle. Já houve uma tentativa de controlar, por exemplo, a internet na China, e com isso surgiu a Deep Web. Eu não sei se vocês conhecem o que é Deep Web. Mas, enfim. Então, acho que é isso. Jonas, você está por aí? Ai, meu porra. O que está suspirando aí? Putz. Alô? Oi, Joana. O que você está suspirando aí? Alô? Oi, tô te ouvindo. Gente, tá um inferno. Eu posso falar daqui a pouco? Porque eu tô tentando baixar de novo. Tá muito ruim esse negócio. Tá bom. Obrigada. Beijo. Beijo. Bom, vamos aproveitar então para a gente falar as coisas que o Bruno colocou. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é uma discussão, é uma meta-discussão, que não tem a ver com conteúdo, que eu queria falar com vocês que é o seguinte: nós fomos educados de uma forma, nós tivemos na escola uma educação que é a seguinte, que existe o certo e o errado, que existe as coisas que a gente fala que são coisas boas e bobagens, né? Então o que eu queria dizer, essa expressão que o Bruno falou, eu não sei se eu estou falando bobagem, é o seguinte: para mim não interessa esse adjetivo. Esse adjetivo bobagem é um adjetivo que a gente não pode trazer para a sala de aula. Tá entendendo? Porque o que você está falando é o que você está sentindo, o que você está percebendo. É em cima disso que eu vou trabalhar. Né? E de repente o que você está falando pode fazer com que eu tenha uma reflexão e que eu mude também minha maneira de pensar. Não é assim, o Nepô está certo e nós estamos errados, o Nepô entende, eu não entendo. Não. Eu estou tentando, e quando vocês me questionam, por exemplo, o Zaré, quando ele me questionou a questão do determinismo tecnológico, eu entrei de novo na discussão. Falei, peraí, vamos ver como é que eu vou me sair dessa agora, como é que eu estou pensando isso,
né? E aí, por exemplo, para você ter uma noção como é que as coisas são legais quando a gente conversa, essa história da ponte, que eu falei hoje, inclusive na palestra de tarde que eu dei lá na prefeitura, surgiu do questionamento do Zaré, que a Gabriela acabou de falar. Porque ele me questionou, eu tive que pensar de novo, fui criar uma metáfora e essa ideia da ponte, eu senti que é uma coisa que facilitou para as pessoas. Entendeu? Que às vezes você pensa uma coisa, mas às vezes você não consegue expressar direito o que você pensa. Porque às vezes a gente acha que, eu pensei, então todo mundo já vai me entender. Não. Você primeiro pensa, depois você tenta explicar para as pessoas. E essa passagem entre pensar e explicar é uma ponte grande, né? Então eu acho assim, levem isso para vocês. Vocês não falam bobagem, vocês não têm o certo, não têm o errado. Vocês pensam assim. Então você tem que assumir isso. Eu penso assim. Entendeu? Eu penso assim. Então eu quero saber, da maneira que eu estou pensando, como é que você contra-argumenta o que eu estou pensando? Entendeu? Como é que é o contra-argumento, né, do que eu estou pensando? E aí a gente começa a Joana está me chamando aqui, peraí. E aí a gente começa a interagir e ver. E de repente o meu argumento, a gente pode passar o curso todo e vocês dizerem, pô, esse teu argumento não me convenceu. Tá bom, tá ótimo, né? Porque aí de repente você, ou o meu argumento é fraco, ou o meu argumento precisa ser melhorado, ou de repente você não concorda, simplesmente isso, que faz parte da história. Então isso é uma coisa. Disso que você está falando, você está me trazendo uma discussão nova, que é uma questão que você está me trazendo que ainda não tinha sido trazido para mim. Que é o que você está colocando o seguinte. Você está dizendo o seguinte, Nepô, a internet não surgiu para resolver problema de complexidade, não surgiu para resolver o problema dos 7 bilhões de pessoas. A internet surge a partir de um problema militar, etc, etc. Eu concordo com você em relação a isso. Mas a gente vai ter que trabalhar com dois conceitos. Nós vamos ter que trabalhar com um conceito, que é o conceito de como surge uma tecnologia do ponto de vista factual. A outra coisa é a massificação dessa tecnologia. Então, se você contar a história assim, como é que a internet surgiu? Você tem até o Castells, naquele livro dele, Sociedade em Rede, ele tem a historinha da internet. Ela surge, né, nos Estados Unidos, as pessoas estavam lá com o negócio da energia nuclear, da bomba, aí queriam fazer uma divisão, pensaram uma tecnologia descentralizada, não sei do que, e aquilo foi evoluindo, bababá. Perfeito, é isso mesmo. O problema que acontece, se você, por exemplo, pegar a história da prensa, como é que o Gutenberg, se caiu uma maçã na cabeça dele, se foi o primo dele que falou, ou se foi o tio que deu a ideia, se alguém veio da China. Isso para o nosso estudo é uma coisa factual, de pouca relevância, nesse sentido. O que interessa numa tecnologia não é como ela surge. O que interessa numa tecnologia é por que ela se massifica. Olha a diferença, Bruno. Porque se alguém diz assim, caracos, um pincel, cara, isso aqui vai me ajudar muito, todo mundo passa a usar pincel, existia uma latência na sociedade que o pincel veio resolver. Entendeu? Então, quando eu vou fazer o estudo da massificação, eu vou perceber que, por que isso aqui está se massificando? É porque existia uma latência, senão as pessoas não vão usar a tecnologia. Ela só vai usar a tecnologia no momento que a tecnologia atender um problema que ela tem. Aí massifica. Então, quando eu digo que a internet ela vem resolver um problema de complexidade, eu vejo que, no momento que eu analiso que a gente tem 7 bilhões de pessoas, que cria uma complexidade, que a gente aumenta o número de pratos de comida, que a gente começa a gerar essa complexidade, eu vou analisar as empresas que estão surgindo, né? Vou analisar o Mercado Livre, eu vou analisar o TaxiBit, eu vou analisar a estante virtual, eu vou analisar tudo isso e vou dizer por que essas empresas aparecem, por que as pessoas estão usando isso,
Por que a pessoa está usando aquela ferramenta, o Airbnb, para as pessoas alugarem apartamento? Então, eu vou analisar uma outra coisa. Já não me importa como ela surgiu, me importa como ela se massifica. E quando ela se massifica, que problema que ela vem resolver? E aí eu vou identificar, a partir daí eu faço uma engenharia reversa, eu falo, se ela vem resolver esse problema e as pessoas estão usando que nem umas doidas, é porque alguma latência existia, senão as pessoas não usam. Ninguém usa à toa. E aí então eu começo a pensar a tecnologia, é isso que a Gabriela estava falando ali. Se tem duas cidades que estão separadas, e eu boto uma ponte no meio e todo mundo começa a circular, o que eu vou chegar à conclusão? Que existia uma latência das pessoas de fazer uma relação entre as duas cidades. Entendeu? Então eu acho que existe uma diferença, quando a gente analisa uma tecnologia, isso vale para qualquer coisa, entre como ela surge, como ela se massifica e por que ela se massifica. E quando eu vou analisar essa tecnologia para entender o futuro da sociedade, pouco importa como ela surgiu. Importa é por que as pessoas se massificaram. Entendeu? Por que todo mundo está usando, por que as pessoas estão usando e qual era a latência que as pessoas tinham. Então, quando a gente vê todo mundo dentro do Facebook, todo mundo lá, todo mundo falando, qual é a latência que eu vejo aí? Eu vejo uma latência que é aquela latência das pessoas quererem reproduzir uma cidade pequena. Todo mundo veio para a cidade grande, as pessoas se isolaram, ninguém conversa com ninguém e tem um espaço que as pessoas trocam. Era uma latência das pessoas. Então aí eu identifico a latência. Poxa, as pessoas, o ser humano precisa se relacionar, nós perdemos isso na história, com a vinda da cidade grande, e o Facebook ocupa esse papel. E aí eu vou entender o Facebook. E no momento que eu entendo a latência, Bruno, olha que coisa importante. Quando eu entendo a latência, eu consigo entender melhor para onde que a coisa vai. E eu entendo melhor também como é que eu posso desdobrar essa tecnologia, porque eu estou vendo a latência e não a tecnologia. Né? Por exemplo, o Second Life, eu percebi que o Second Life não ia funcionar muito, porque eu percebi que as pessoas queriam. A tendência das pessoas era participar de coisas online, mas sem o problema de tempo. Se eu fosse fazer um curso aqui na internet, como eu já tentei fazer, só de encontros online, muita gente não ia participar, porque o cara não pode terça, o outro não pode quinta, o outro não pode segunda, o outro não pode sábado. Aí não encontra nunca. Por isso que eu monto esse curso presencial no Facebook, né, dentro do Facebook, e depois eu venho aqui para o presencial ao mesmo tempo aqui. Senão eu não fechava tudo. Bom, então essa é uma questão. A outra questão que você coloca, essa questão do controle e do descontrole, isso já aparece, já aconteceu outras vezes. Eu quero mostrar para vocês um desenhozinho que eu fiz aqui, não sei se vai dar para ver. Tá vendo esse espiral aqui? Então, olha só. Vou fazer aqui um negócio que é o seguinte. Então, olha só. Estou aqui colocando aqui 2 pontos nesse espiral. Nesse ponto aqui, eu tenho a revolução cognitiva, digamos, do papel impresso. E nesse ponto aqui, eu tenho a revolução cognitiva do digital. Então, o que acontece, galera? Essa questão que você está colocando, às vezes aparece, Bruno. Você está dizendo, a gente não vai ter mais controle. Se você parar para pensar, a gente está tendo uma recaída de controle no Facebook, por exemplo. Todo mundo pode falar, mas quem define o algoritmo é o Facebook. Quem define quem é meu amigo que vai ver mais coisas minhas é o Facebook. Quem define o que eu vou ver na busca é o Google. Eu não tenho interferência nesses algoritmos. Então eles passaram, de certa forma, a definir um pouco, a controlar um pouco determinadas coisas. Né? Porque, por exemplo, você pode fazer um teste. Encontrei uma amiga minha, ela falou, você me tirou do Facebook, né? Eu falei, não tirei você do meu Facebook. Não, você me tirou do Facebook. Eu falei, não. Eu não vejo mais o sua linha do tempo. Aí falou, você quer ver como é que a gente vai... Quer ver como é que você vai ver minha linha do tempo?
Aí primeiro entrei no celular, mostrei para ela, né? Peguei o celular, mostrei para ela assim, aqui ó, como é que teu nome tá aqui no Facebook. Tá aqui como amiga, tá vendo? Não tirei. Agora você vai ver como você vai aparecer. Aí naquela hora que eu tava ali com ela, mandei uma mensagem para ela pelo Message do Facebook. Quando eu mandei a mensagem para ela, o Facebook interpreta: fulana é amigo do Nepô. Cara, no dia seguinte ela já estava vendo minha linha do tempo de novo. Então ele criou um critério dele lá que ela não via mais minha linha do tempo. Entendeu? Ou ela via com dificuldade. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Bruno, quando a gente lançou o papel impresso, se a gente comparar a situação do papel impresso, antes do papel impresso, a gente tinha o papel manuscrito e o papel e o mundo oral. Aí veio o papel impresso. Aí todas as editoras começaram a produzir livro, e daqui a pouco as editoras se fecharam. Se alguém daqui quiser fazer um livro, da mesma maneira que eu mandei uma proposta de um livro para a editora, ela falou, não quero essa coisa. Então você tem lá o grupo fechado das editoras. Estão controlando. Quando surgiu, era um boom, todo mundo estava uma pique e tal. Depois a coisa foi ficando, controlou e criou um modelo. Aí você vai dizer, tá vendo? Não falei que isso aí, eu estou fazendo invertido a coisa. Não falei que isso aí ia dar problema, etc. tal, papá, né? Mas olha só, compara o mundo oral e com papel manuscrito com o mundo do papel impresso. A gente evoluiu muito aqui. E agora com a internet a gente está evoluindo muito. E vai haver controle, porque vai ter sempre uma plataforma. O controle que você está falando, olha só que interessante, Bruno. Você está falando de um controle, é porque a tua cabeça está pensando num controle passado. Para você o controle eu quero botar o que eu quiser na minha linha do tempo. Botei. Eu quero escrever o que eu quiser no meu blog. Escreveu. Se eu escrevo na linha do tempo e se eu coloquei no Facebook, para você, isso não é controle, não tem mais controle. Só que, para eu achar a coisa que você escreveu no blog, passa pelo Google. E para colocar as coisas na sua linha do tempo, passa pelo Facebook, que estão controlando. Então o que a gente tem que ver é que o controle 3.0 é um outro controle. Esse controle é melhor do que o controle passado? Eu tenho muito mais liberdade? Tenho. E por que eu tenho mais liberdade? Eu tenho mais liberdade porque eu tenho uma complexidade maior, e quando nós temos uma complexidade maior, necessariamente a sociedade é obrigada a dar poder para as pontas. É a história do restaurante Aquilo. Se eu tivesse ainda restaurante com garçom nessa confusão de São Paulo, Rio de Janeiro, centro de Goiânia, centro de Brasília, não tivesse restaurante Aquilo, ninguém ia começar a comer. Porque na hora que o cara chega lá, pede a comida, o garçom pede, não sei o quê. Então o que o cara fez? Cara, deixa a galera se servir. Complexidade pede poder para a ponta. E é o que a gente está vivendo hoje. Aí o cara vai dizer, tá dando poder para a ponta, então agora a gente está vivendo no paraíso da liberdade. Não. Você vai dar um poder para a ponta limitado às comidas que tem no balcão do negócio. Mas quem define as comidas que vão entrar no balcão do restaurante Aquilo não é o cara que está chegando lá. É o cara que definiu. É mais aberto? É mais aberto, mas está limitado por alguma coisa. Então é isso. Depois você pode comentar, a gente conversa. E a questão do sólido e do líquido, no conhecimento sólido, a gente tinha uma limitação da mídia que circulava as ideias. Então o livro saía da editora, não pode mais mexer. Agora a gente tem, com o digital, eu publico no meu blog, muitas vezes acontece, as pessoas até ficam meio constrangidas. Nepô, posso falar uma coisa para você? Você não vai ficar ofendido? Eu falo, o que é? Não, mas você jura que não vai se ofender? Eu falo, pode dizer o que é. Tem um erro no seu blog. Eu falo, cara, meu blog tá cheio de erro. Entendeu?
Se eu começar a me preocupar com erro no blog, eu estou perdido, eu não vou escrever nada. Por isso que eu boto lá no meu blog, no topo é rascunho compartilhado, é rascunho. A pessoa que quiser entrar no meu blog está sabendo que é rascunho, tem erro, entendeu? Mas eu tenho consciência que eu perco nesse ponto de vista, de estar tudo escrito bonitinho, sem erro, não sei o quê, mas eu ganho na possibilidade da agilidade da troca, que é o mais importante hoje, que é o conceito do Wikipedia. Mais vale uma informação na mão do que duas que não aparecem. Tá entendendo? Então o conceito do Wikipedia é essa. Cara, tá ruim, vai lá e conserta. Às vezes eu vejo as pessoas falando que o Wikipedia, né, definiu uma coisa errada do fulano. Eu falei, vai lá e conserta, cara. Vai lá, bota o teu login sem e conserta. Isso é o conceito do Wikipedia. Todo mundo ali é um dono do negócio. Então eu acho que tem essa coisa, quando a gente trabalha em conhecimento líquido, é assim, cara, é versão, é software. A gente está transformando o conhecimento num software. Versão 1.0, versão 1.2, 1.5, 1.6, 1.4. E a minha teoria é a mesma coisa. Quando você me pergunta essas coisas que você está perguntando, ou quando o Zaré me perguntou sobre aquela coisa, vocês estão me dando oportunidade para aumentar a versão da minha teoria. Era 1.5, passou para 1.6. Aí eu já ganho o exemplo da ponte, e já peguei aqui da Gabriela, já vou usar essa coisa da ponte quebrada, que eu não tinha me ocorrido, que é o contrário, né? Que ela contou é o contrário. A ponte agora foi construída e a ponte que sumiu. Voltou tudo para trás. Né? É como se tivesse faltado luz naquelas duas cidades. É a mesma coisa. Faltou luz. Acabou o computador. Aí nego vai para a Idade da Pedra. Então é um pouco por aí. Depois vocês comentam. Agora vamos ver. Joana, voltou aí? Joana? Depois, Oi, meu amor. pronto. Agora acho que vai rolar. É para falar o quê? Amor, o negócio é o seguinte, vou falar duas coisas. Primeiro, de tudo que foi discutido, o que foi mais importante para você dessas semanas? E depois, se você tem alguma dúvida, se quer trazer alguma questão para a gente discutir. Tá. De tudo que foi discutido até agora, primeiro também eu queria agradecer você ter me chamado para fazer parte desse grupo. De novo, eu participei das aulas que eram só presencial por Skype. E eu já achei aquele modelo bem legal, mas realmente tem a questão dos horários e tal, que o Nepô falou que já não atende mais ao nosso modelo de funcionamento hoje. Então eu acho que o modelo Nepô de dar aula entra bem nessa lacuna que se formou aí do novo tempo, onde o Airbnb é uma opção que as pessoas super aderiram, onde o Facebook virou uma cidade do interior e está dentro, para mim, dessa tendência que está no Trend Watching, eu não sei se todo mundo conhece, mas que é uma tendência do homem voltar, das pessoas voltarem às origens, porque tem uma falta aí, uma lacuna de relacionamento, de voltar às raízes e, não sei, posso estar viajando, mas eu acho que isso tudo entra aí, né? E eu acho que ver tudo isso de novo foi muito legal e eu acho que dessa vez o Nepô avançou muito com esse curso e eu estou podendo ver como assim os exemplos são novos, como a gente que é aluno contribuiu muito para esse avanço, trazendo histórias como a da ponte, que eu nem peguei direito, mas enfim, que esse negócio da ponte sumir, eu achei interessante, dos padrinhos estarem trazendo sempre uns exemplos bacanas para a gente pensar aí na modernidade, inclusive desde o último curso eu venho pensando como trazer isso para o meu trabalho, que
que é trabalhar o marketing digital dentro das organizações com uma proposta colaborativa, criativa, e essa questão do controle da tecnoespécie, que foi a última semana, né? Como eu vejo que a tecnologia da espécie ainda não avançou tanto que a pessoa consegue expandir o seu limite e se assumir um pouco descontrolado, entendeu? Não consegue deixar rolar o trabalho sem estar no controle, não é um controle plataforma, é um controle estilo militar, entendeu? Eu acho que as pessoas estão com muito medo hoje de perder o controle sobre as informações. É um pouco que a gente viu nas manifestações que tiveram, né, no Rio e em São Paulo, principalmente nos últimos anos, que o Nepô respondeu para mim, mas que eu acho que ninguém fala o que o cara falou de verdade, não manifestante ou político. Tem indícios de informações plantadas, porque ninguém quer, sei lá, na minha visão, ninguém quer sair do controle do que é dito, e isso é muito louco. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais na tecnologia da espécie, mas eu acho que é um caminho, como o Nepô falou, é o processo da abertura, né? Bom, acho que eu falei demais, então é isso. Vamos aí falando. Beleza, Alex, comenta aí, você que é o padrinho da massa aí. Eu nem me sinto tão padrinho assim, porque eu tô vendo que o pessoal tá precisando menos de ajuda do que a gente precisou quando a gente estudou isso tudo. Mas eu estou ouvindo as dúvidas aí do pessoal e estou lembrando que quando eu entrei em contato com as ideias do Nepô também sobre a Revolução Cognitiva e na época acho que antes do livro, né? Com certeza. Antes de você publicar o livro, né? E essas dúvidas são normais de acontecer e até interessante ter esse tipo de debate, porque a gente está sempre repensando e fortalecendo os conceitos que a gente tem, né? Eu acho importante ter sempre essa visão de a cada coisa que você, cada ponto novo que você vê do todo, você tentar revalidar tudo que você já estudou, ver se aquilo ainda está fazendo sentido. É importante ter essa atitude perante o estudo, não só para a governança digital, mas para tudo. A gente acaba ficando, não diria mais forte, mas você muscula melhor assim, como se fortalece o seu músculo da teoria. E isso é bem importante para quando você for aplicar esse tipo de coisa. Eu estava falando da experiência que eu estou tendo lá no trabalho, né? E você, quando você fala sobre um conteúdo, sobre uma teoria, ou então alguma coisa que aconteceu que você pode usar no grupo, falando sobre inovação e governança, você sempre tem sempre alguém que vai nem bater de frente, mas tentar argumentar aquilo, e aí você precisa estar com os conceitos bem fechadinhos assim, na sua cabeça, porque senão você acaba se perdendo nas perguntas e na argumentação e acaba atrapalhando o trabalho, porque você não consegue argumentar, né? É claro que não dá para saber tudo, então você que não dá para saber, você recorre a outras pessoas, recorre ao Nepô também, vira e mexe. Mas é interessante ver como é que
essa galera agora já está debatendo, pelo menos na minha visão, num ponto acima do que a gente debatia quando a gente começou a estudar governança digital. É bem interessante. Eu acho que tem uma coisa aí, eu estava conversando, e eu falo isso para vocês todos, e aí pegando um pouco o gancho do Alex, eu criei um conceito que eu estou chamando de estratégia dedutiva. Então o que acontece? Isso vai pegar um pouco o que o Bruno está falando, vai pegar um pouco o que o Zaré está falando, vai pegar um pouco o que a Joana está falando, vai pegar um pouco o que a Gabriela está falando e o que o Paulo está falando. O que acontece, galera? Vamos pensar uma coisa aqui. Eu tenho um mundo todo controladinho, todo arrumadinho, todas as ideias controladas, a mídia controlada, a escola controlada, todo mundo certinho, parecendo um quartel. Né? O mundo antes da internet era um quartel, né? Bem Matrix, todo mundo ali, televisão, rádio, cabeça, todo mundo ali na mesma vibe, todo mundo ali, jornal, não sei o quê, aquela coisa assim bem... Então o que acontece? As empresas vão fazer estratégia, elas vão trabalhar dentro de um cenário, elas vão trabalhar dentro de uma realidade, que a realidade está mais ou menos controlada. Então como é que ela vai fazer uma estratégia? Ela vai nos atores que estão ali dentro daquela bola, vai ver o que o concorrente está fazendo, o que está acontecendo, pega a estratégia do ano anterior, dá uma olhada, dá uma revisada e tal, aí malandro, a estratégia é essa aqui, puf, bola para frente. Daqui a 5 anos o mundo vai ser igual, daqui a 10 anos o mundo vai ser igual, cara, vambora. Não tem muito o que discutir. Ah, não, mas olha só, vai faltar petróleo. Ah, beleza, vai faltar petróleo. Ah, ó, vai faltar mão de obra não sei aonde, vai faltar matéria-prima, vai faltar matéria-prima e tal. Tudo bem, são coisas que o nego já estava no esquema. Né? Estava tudo ali, as forças estavam conhecidas. Aí, malandro, vem a internet, destrambelha tudo, empresas que estavam ali montando o negócio, pô, acabou, já é outra parada, indústrias que se modificam, o consumidor querendo coisas que o cara nem imaginava, nego reclamando, nego criticando, falando, dizendo, cara. Aí nego, caracoles, como é que eu lido com tudo isso? E aí nego continua na estratégia indutiva. E qual é o problema da estratégia indutiva? Na estratégia indutiva, eu não projeto o futuro, não consigo entender o futuro. Então eu fico perdido. Então a ferramenta da estratégia hoje está equivocada. A gente tem que trabalhar com uma outra estratégia, que é uma outra ferramenta que o pessoal não domina, que eu chamo de estratégia dedutiva. Que você vai ter que construir uma teoria, você vai ter que construir uma tampa de quebra-cabeça, você vai ter que ter uma visão de futuro, analisar as forças. Então você sobe. Você sobe para a teoria, você sobe para a filosofia. Então você começa a ter que desenvolver uma capacidade muito maior de pensamento. Quem vai aparecer? Vão aparecer teóricos, que é o meu caso, por exemplo, que estudo esse assunto, mas estou focado no mercado. Eu procuro ajudar as organizações. Então não é aquele teórico que fica na universidade lá viajando na maionese. É um teórico que está estudando, mas procurando fazer cenário, procurando fazer estratégia, procurando fazer conceito, procurando traduzir isso para as pessoas, procurando botar isso num curso. Então eu estou chamando isso de estratégia dedutiva. E as empresas não estão trabalhando com essa estratégia dedutiva. Ela é mais cara, ela exige mais das pessoas, ela vai questionar um pouco o modelo que a gente tem de dificuldade de pensar com a própria cabeça. Tudo isso acontece com uma estratégia dedutiva. E as organizações, o pessoal está falando aí, né? Ah, como é que a gente ajuda as organizações? O primeiro passo que a gente tem que trabalhar com as organizações é sair da estratégia indutiva e ir para a estratégia dedutiva. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu estou usando, que eu gosto muito. Vamos ver se vocês gostam também. Imagina que a gente, nós aqui, tá a Joana trabalhando com marketing digital, tá o Redondo lá em Londres estudando comércio eletrônico, todo mundo é consultor e tal. Aí a cooperativa de táxi, há 2 anos atrás, convida vocês para fazer uma consultoria na cooperativa de táxi. Aí você entra na estratégia indutiva. Aí você chega lá e fala assim, olha,
pelo que eu estou vendo aqui, você precisa melhorar esse teu call center aí, tá horroroso. Eu já vi várias cooperativas que colocaram aqui um PABX muito melhor do que esse que você tem aí. O cara tá levando 10% do PABX, né? Mas tudo bem. Vamos mexer nesse PABX. Olha, a sua telefonista precisa ir num fonoaudiólogo. Não tá legal. Essa dicção dela não tá legal. Isso afasta o cliente. Pô, tem um amigo meu que é fonoaudiólogo, vamos botar ele aí para te ajudar. Fonoaudiólogo do caramba. Beleza, aí o cara vai gastar uma grana com o consultor, trocou o PABX, botou a menina para fazer o fonoaudiólogo, o cara tá todo satisfeito. Aí a Joana sugeriu a ele botar lá um Twitter, ele põe uma página no Facebook, tá todo satisfeito. Aí chega pro amigo dele, cara, minha cooperativa tá bombando, tem 400 seguidores no Twitter, tem 400 curtidas no Facebook, cara, eu tô bombando. Aí o tempo passa, aí aparece um aplicativo de táxi. Daqui a pouco aparece o segundo aplicativo. Aí a telefonista dele, no PABX mais moderno, uma telefonista com a dicção maravilhosa. Em março, ligam 400 clientes. Em abril já ligam 300. Em maio já ligam 200. Em junho ligam 100. E a cooperativa dele, o nego passa a não ligar mais. Por quê? Está todo mundo no aplicativo. Como é que você ia chegar para esse cara? Qual era a ferramenta que você ia dar para esse cara da cooperativa para você dizer para ele que ele tinha que criar um laboratório de inovação, que ele tinha que pensar no futuro, que ele tinha que de repente fazer um aplicativo, porque a gente estaria entrando num mundo em que as coisas estão entrando numa disrupção e que ele teria que pensar, talvez, nessa história de colaboração de massa e colocar um aplicativo. Quem que era o consultor que ia falar isso para ele? É esse consultor que faz estratégia indutiva ou o cara que está fazendo estratégia dedutiva, que está fazendo essa discussão que a gente está falando de tecnoespécie, de mudanças profundas na sociedade, de mudança de modelo de negócio? Quem que ia ser o mais útil para ele? Com certeza que esse cara, se ele tivesse gasto uma grana preta com esse cara, que é o consultor estratégico, dedutivo, ele não teria, de repente, em alguns casos aqui no Rio de Janeiro, cooperativas estão fechando. Tem umas que estão juntando com outras para ficar um pouquinho maior, para diminuir custos. Ou seja, mudando o mercado completamente das cooperativas de táxi. É um exemplo típico. Aqui é Rio de Janeiro, não estou falando de Londres, não estou falando de Nova York nem de Tóquio. Estou falando aqui da minha cidade. Então, é um exemplo claro de que o que eu estou dizendo, em termos de governança digital, que está nesse livro aí, que o Bruno mostrou, quando eu digo lá que a gente está fazendo mudanças profundas, que o nego tem que tomar maior cuidado, que o competidor hoje pode ser um cara que está numa garagem, ou pode ser uma coisa completamente que ele não espera, é muito mais prático e útil do que aquele cara que ia chegar lá para vender um PABX para ele e um fonoaudiólogo para telefonista. Não faz sentido isso? Então o que eu estou falando não é que é legal o que o Nepo está dizendo. Eu estou falando isso porque é eficaz e vai ajudar muita empresa e muita organização e muito nicho de mercado a se preparar para o que está vindo aí. Paulo, fala aí. De tudo isso que a gente conversou, o que te chamou a atenção? Ou tu já está dormindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Primeiramente, já vi o link do livro aqui, já estou baixando da Amazon. Aí do Brasil, né? Que agora tem no Brasil, isso é ótimo, né? Isso. Eu tenho duas contas, uma daqui e uma daí. E aqui também outra coisa, tem inúmeros aplicativos de táxi. Já uns 2, 3 anos, eu não sei aí quando começou esse, especificamente você mencionou, mas é ótimo e funciona, em 5 minutos você tem um táxi chamando pelo celular, pelo aplicativo, você nem
não precisa nem ter contato com o taxista, você já coloca todos os dados no aplicativo, o seu cartão inclusive, que é cobrado, a corrida já debita automaticamente do cartão. Se você chama e cancela, você também paga, então não adianta só chamar e sumir, porque você vai pagar se não pegar o táxi. E, inclusive, tem um serviço da prefeitura que você manda um SMS para um número, ele te manda 5 telefones ou contatos para você chamar um táxi, que estão os mais próximos da área onde você se encontra. Então tem uma série de facilidades aí que podem ser repensadas para mudar uma necessidade, né, de deslocamento, que eu acho que o digital facilita, assim como outras coisas que a gente até nem pensou ainda. Então eu acho que o caminho é esse mesmo. Como eu falei antes, eu vim aqui para estudar e estou aqui já há 4 anos trabalhando. Atualmente trabalho numa empresa que faz marketing digital e estou exposto a todo momento aquilo que a gente vive atualmente, né, em relação ao digital e em relação a toda a coleta de informação que a todo momento você está disponibilizando quando você faz qualquer coisa na web ou no mundo digital. Isso tudo gera enormes bancos de dados, né, para N empresas, não só Google e Facebook, mas inúmeras empresas que qualquer site que você navega, a sua informação é coletada, e todos os anunciantes que estão naqueles sites, todos os fornecedores de informação estão coletando informação sua e vendem aquilo ou disponibilizam aquilo para parceiros que vão utilizar aquela informação para fazer com que você consuma algum serviço ou tenha alguma necessidade satisfeita que você nem sabe ainda. E também o governo coleta isso para justamente tentar trazer para as pessoas que, né, vivem ali naquela comunidade serviços que sejam de utilidade pública. Então, eu acho que esse é o caminho. Apesar da gente estar exposto, né, agora a disponibilizar nossa informação para quem quer coletar no mundo digital, a contrapartida disso é a gente poder ter alguns serviços que antes eram impensáveis, né? Mas isso tudo tem uma discussão aí em termos de privacidade. Então não é uma coisa tão simples, porém é algo que ainda há muito a se explorar e há muito a debater, porque eu acho que isso é um caminho muito interessante para criar uma nova mudança aí na sociedade. Então essa é a minha expectativa e é isso que eu vejo como futuro. Já está acontecendo e vai acontecer muito mais ainda. Beleza. Zaré, fala você. Opa, eu acho que assim, cada vez, né, que a gente vai ouvindo assim, exemplos e referências sobre as novidades que vão surgindo dentro dessas plataformas, né, a gente vai tomando consciência da profundidade, né, desse processo de mudança que está acontecendo, né? Às vezes a gente até naturaliza algumas coisas, né? Porque acabam sendo incorporadas assim no nosso dia a dia e a gente não percebe o nível, né, da profundidade, né, do que isso representa para a gente, né? Mas assim, eu sinto também isso, é muito mais um feeling, né? Como eu não trabalho nesse ramo, é muito mais um sentimento assim de que essas coisas estão promovendo mudanças significativas, né? Na forma como
a sociedade se organiza e se agita, né? Do que uma percepção assim mais consolidada, né? Mas eu, assim, pegando um pouco, eu ainda tenho uma pegada meio pré-histórica, assim, dentro dessa perspectiva política, né? Pré-histórica eu acho assim, até num bom sentido. Mas, por exemplo, quando você fez, né, todo esse resgate um pouco que o McLuhan faz, né? Você colocou do surgimento da prensa, e antes da Revolução na Grécia, com o surgimento do alfabeto, né? Essa coisa toda. A gente, quer dizer, na Grécia eu não sei muito bem, mas bom, o surgimento da prensa, a Renascença, todo esse período foi um processo de mudança, vamos dizer assim, de derrocada, né, do sistema feudal e de ascensão vamos dizer assim, do mundo burguês, né, como a gente entende que foi, né, desse processo todo, né? Não sei se eu estou usando termos muito arcaicos, mas e eu acho que esse grupo, né, essa classe social que se constituiu a partir desse momento, e eu acho que com certeza o processo de democratização do acesso à informação, a forma como o papel impresso modificou os sistemas cognitivos, né? Acho que o McLuhan fala isso, né? Um pouco a mudança do processo de transmissão do conhecimento de um grupo numa aldeia por via oral, onde os mais velhos tinham um determinado papel e os laços se constituíam ali para essa coisa da relação do indivíduo com o livro, né, etc. E tal. Quer dizer, tudo isso promove mudanças na forma de compreensão da realidade, e eu acho que mais profundamente ainda, essa galera que está estudando agora ciências da cognição falam da plástica cerebral, né, como as conexões dos neurônios se adaptam a esses ambientes cognitivos, né? Quer dizer, tudo isso eu acho que assim, a gente tem que olhar para trás e entender que o processo de mudança que rolou no Renascimento teve a ver com um aspecto tecnológico do surgimento da prensa, mas também ele foi promovido por grupos, né, políticos, a ascensão de uma nova classe dominante, né? E assim, que a partir desse contexto estruturou uma nova cultura, né? Um novo modo de funcionamento da sociedade. Por isso, né, acho que dialogando um pouco com o que o Bruno colocou, para mim, assim, a relação entre a tecnologia e a política é uma relação complexa, e a gente, acho que olhar para trás ajuda a gente a olhar para frente e ver, para tentar entender o que é esse mundo novo que está surgindo a partir dessas mudanças que cada vez mais a gente identifica como profundas, né? E quais são os atores que vão, vamos dizer assim, colaborar para a construção, vamos dizer, de um mundo baseado nos potenciais positivos que essas tecnologias têm, né? Porque eu também acho que, ao mesmo tempo que a internet contribui para fazer circular, para dar esse poder de mídia para as pessoas, garantir uma pluralidade, diversidade de opiniões, também você tem um processo de sofisticação dos instrumentos de controle, né? Muito
mais, vamos dizer assim, complexo do que a gente possa imaginar. Por exemplo, todos esses escândalos que o Wikileaks está divulgando, isso é um ponto positivo, mas o lance lá do Snowden, com a agência de inteligência lá americana, que controla todo o fluxo de informação, inclusive dos presidentes. Imagina todas as empresas com acesso a bancos de dados, identificando suas preferências. Então, acho que assim, ao mesmo tempo que você tem todo um conjunto de potencialidades positivas, que apontam para um processo ou uma possibilidade de radicalização da democracia, da participação das pessoas, você também tem possibilidades de retrocessos e construção de instrumentos de controle muito mais sofisticados do que os que existem hoje, Então eu acho que assim, a política entra nesse contexto em que você pode colaborar, contribuir com grupos que estão interessados em utilizar e fortalecer esse conjunto de características positivas que a tecnologia, esse conjunto de oportunidades, que as tecnologias novas promovem, e também você vai ter um jogo pesado a ser jogado com esses grupos que estão interessados em fazer avançar uma sociedade mais controlada, mesmo que seja de uma forma muito mais subliminar do que a gente pode imaginar, entendeu? Então, eu acho que assim, entender o processo todo, que o conteúdo do curso até agora tem me ajudado, pelo menos, a refletir bastante sobre isso, O que eu comento aí os dois, depois a gente dá uma rodada, eu vou fazer um comentário rápido para as outras pessoas falarem. Eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte, daí do ponto de vista político, econômico. Existe uma complexidade na espécie humana, porque foi até uma discussão que eu fiz com o Zaré. O Zaré estava colocando essa questão da ecologia. Então você vai trabalhar com ecologia e depois você tem embaixo da ecologia uma tecnoecologia, em que você tem os limites tecnológicos, que a gente está conversando com a Gabriela. A ponte é um limite tecnológico, quer dizer, o rio é um limite tecnológico das pessoas se encontrarem, é um limite ecológico, e você quebra esse limite ecológico criando uma tecnologia, e depois daquela ponte cai, você volta a ter o limite ecológico, e a tecnologia vem quebrar aquele limite ecológico, digamos. E aí cria uma possibilidade tecnológica para você poder quebrar aquele limite. Então, estou falando isso para dizer o seguinte, essa bolha que a sociedade vive, tem um lado de fora dessa bolha, que é o tamanho da espécie. E uma coisa que eu percebo na discussão sobre economia e política, e principalmente sobre essa discussão política e economia, quando as pessoas vêm com uma ideia de mudanças, e a gente está vivendo isso nessa eleição, a gente começa a falar de mudança, vamos falar de mudança, etc. Papá. Tem uma coisa que não pode ser esquecida, e que tem a ver com todo esse processo, que eu acho que é uma coisa que eu amadureci bastante em termos políticos e econômicos, que é a seguinte: essa complexidade, ela não termina com vontade de alguém dizer, não, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu quero voltar para o interior, ou eu quero um sistema mais antigo, voltar para trás, fazer uma coisa. Porque o que acontece? Quando você vai botando gente na sociedade, você vai transformando a complexidade e você vai tendo que sofisticar a sociedade para que a sociedade possa dar conta dessa nova complexidade. A crise que nós estamos vivendo hoje é que a classe dominante, usando a expressão do Zaré, a classe dominante que nós temos hoje é uma classe dominante que ela conseguiu ser dominante porque ela lidou com a complexidade de uma maneira, digamos, melhor durante um período de tempo. E se ela não conseguisse lidar com essa complexidade,
se ela não conseguisse colocar comida na mesa das pessoas, as pessoas iam se revoltar para colocar alguém que conseguisse botar. Então existe um problema na sociedade que, independente das injustiças que existam, que é a seguinte: todo dia tem que ter comida. Você pode ver que qualquer sociedade que começa a faltar comida, nego se revolta. Então todo dia tem que ter comida. Depois da comida, quer dizer, aquela música dos Titãs, né? O mundo não é só comida, um troço assim, né? A gente quer mais coisa. Então, depois da comida vem mais coisas. Então, o que eu vejo aí é o seguinte: essa nova sociedade, essas novas tecnologias, está surgindo uma nova classe dominante, que essa é o Google, é o Facebook, é o TaxiBit, essas plataformas todas, e esse pessoal está conseguindo lidar com a complexidade nova, usando essas tecnologias de uma maneira melhor. Já estamos no processo, Zaré, que foi o mesmo processo do surgimento da nova classe dominante, no início lá já em 1700 e pouco, que deu lá a Revolução Francesa, e que deu o capitalismo, e que construiu esse novo modelo. Essa nova classe dominante já existe. Tanto que elas já estão fazendo dinheiro. É o pessoal que está dominando as plataformas. E quem conseguir controlar as plataformas vai estar nesse novo ambiente, que eu chamo, do surgimento desse novo ambiente econômico, que eu chamo de cooperativismo. E nós estamos saindo, no meu nome, que eu chamo de empresismo. Nós tivemos o feudalismo, e aí quando as pessoas chamam de capitalismo, eu acho que é equivocado esse nome, porque se você tem o feudo como uma unidade, se você tem o feudo como unidade produtiva, o sistema seguinte que vem é a nova unidade produtiva, para você criar um conceito, alinhar conceito. Então você teve o feudo, você tem a empresa como unidade produtiva, e você tem o que eu estou chamando de cooperativa, são essas novas plataformas colaborativas. O colaborativismo, nome que você quiser. Essas plataformas serão as novas estruturas das novas organizações, né? Um modelo completamente diferente, e são essas estruturas nessas plataformas que vão montar esse novo modelo da sociedade, que será mais descentralizado. É a descentralização do capitalismo e a descentralização da política. As duas coisas vão acontecer. Porque quando você tem complexidade, você precisa dar poder à ponta. Para poder dar poder à ponta, se for repetir o passado, você precisa de uma nova mídia e de um novo código para poder dar poder à ponta. Então nós já temos o poder, nós já temos a nova mídia, e nós já temos a complexidade. Então a gente agora vai ter que dar poder para as pontas. Então quando as pessoas ficam aí discutindo que querem, né, o socialismo do século XXI, por exemplo, eu digo, o que a gente precisa hoje é o capitalismo do século XXI, ou o empresismo do século XXI. Aprofundar o capitalismo, ou seja, manter a estrutura que está hoje para resolver o problema da complexidade, promovendo a descentralização e promovendo a descentralização tanto na política quanto na economia, né? Promovendo o empreendedorismo, etc. Então essa é a minha visão política e econômica dentro da visão que a gente está construindo para esse novo futuro. A gente não volta para trás, a gente não pode mais ter um modelo de centralização em poucas pessoas, tem que ser um negócio mais sofisticado, com essas plataformas como a base para a gente poder resolver o problema. Você não vai conseguir tirar o sistema econômico atual, que é uma rede muito complexa, que é o empresismo, e voltar para trás. Você tem que ir para frente. Então é do empresismo para o cooperativismo. Essa é a minha visão. Então eu acho que a gente tem hoje que aprofundar isso e colocar isso para funcionar mais para frente, que é aprofundando essas plataformas, as pessoas alugando seu próprio apartamento, as pessoas alugando suas ferramentas, a sua furadeira, o seu carro, e promovendo cada vez mais a descentralização. Tem uma coisa que eu acho que é interessante para colocar isso para vocês, como é uma coisa importante, como é que é a briga, que ninguém falou isso, que é a minha briga. Teve um site no Brasil que quis promover
vizinho empresta dinheiro para vizinho. Para matar a necessidade de pegar dinheiro em banco. Para você poder fazer um juro mais barato. O Banco Central não permitiu. Essa é uma luta política importante. Você poder pegar dinheiro emprestado, por exemplo, de uma outra pessoa e você ganhar estrelinha, se você for um bom pagador, e você então poder emprestar um para o outro, e a partir daí você fazer uma espécie de escambo, e você, em vez de pegar um juro no banco de 10% ao mês, você pegar com o teu vizinho a 3%. Entendeu? Isso é o novo modelo. E isso as tecnologias permitem. E é isso que eu acho que a gente tem que batalhar. Isso eu acho que é uma coisa sustentável. Né? E eu acho que essa é a luta política que a gente tem que fazer para a gente quebrar o sistema que está muito concentrado. E ele está concentrado por causa da concentração de ideias. Né? O sistema econômico, quando você tem concentração de ideias, o sistema econômico e o sistema político se concentram também. Porque a concentração de ideias vai concentrando tudo. Concentra ideia, concentra capital, concentra poder, concentra fama. Quando você começa a desconcentrar, você desconcentra capital, desconcentra fama, desconcentra poder. Isso é para a gente discutir. Gabriela, fala você. Isso. Eu infelizmente saí uma vez, está tendo problemas aqui na minha casa, mas eu acompanhei um pouco a discussão. Não tenho nada a declarar não, porque eu ainda não cheguei nesse nível que estava discutindo aqui agora. Eu realmente precisando de me concentrar com o benefício. Mas eu voltei correndo, viu? Beleza, sugiro então você ouviu o pedaço que você não escutou. Joana, comenta aí. Joana? Alô? Fala, fala. Oi, eu acho que essa desconcentração aí que você fala, até chegando no Banco Central, né, de pegar juros, enfim, essa coisa toda, a gente vai demorar, na minha visão, né, a gente vai demorar um pouco ainda para chegar nisso, né, porque isso é você imaginar uma economia totalmente descontrolada e desvinculada das instituições como elas são hoje, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente está discutindo aqui. É uma reestruturação das organizações, né? E eu acho que as pessoas ainda não estão tão preparadas para essa mudança, mas quando eu penso nisso, eu sempre lembro, acho que você que falou isso no outro curso, ou até no curso lá da faixa que eu fiz com você, que quantas pessoas morreram na época lá de Lutero, na questão da prensa, que queriam mostrar que a prensa era de fato boa e que precisava sim dessa desconcentração da informação e do conhecimento, que era bacana. Então, eu fico pensando, isso levou um tempo, né, para acontecer, houve conflitos, pessoas morreram, e como hoje a gente já avançou um pouco nessa coisa aí da rebeldia, né, eu acho que pessoas não vão morrer necessariamente, mas vai levar um tempo para a gente chegar e conseguir mostrar para as pessoas e para as grandes autoridades, enfim, que essa desconcentração política, de conhecimento e econômica também é muito boa. Hoje a gente tem modelos de microcrédito, né, que funcionam em comunidades que são de instituições não oficiosas, sei lá, oficiais. A gente tem um estudo sociológico de pessoas que mostram que os vizinhos numa comunidade mais pobre, eles emprestam dinheiro um para o outro e a juros baixos.
ou sem juros, entendeu? Então isso já existe mais em microcidades, né? Microcosmos. Então são os vizinhos que se organizam para o outro vizinho conseguir pagar uma coisa que ele não conseguiria sozinho. Então você oferece um crédito para ele. E isso só funciona hoje nos microcosmos, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que ninguém precisa morrer por enquanto, não é verdade? Para isso ficar uma ideia assim, bem quista por todo mundo, não é? A gente... Normalmente esses processos de mudança, às vezes acontece de uma maneira light e às vezes não, né? Espero que a gente... Eu acho que a gente já avançou nesse sentido e morrer, como morreu na época de Lutero, eu acho um pouco improvável, né? Talvez um ou outro, assim, muito estratégico, tenha que passar dessa para uma melhora em nome da sociedade, né? Bom, tomara que não seja eu, né? Você é protegido por todos nós, né? Pô, você não vai não, pode deixar. Você tem um escudo humano muito forte. Muito obrigado. Ainda bem que eu tenho 1.300 alunos já, de repente, pelo menos se 100 der uma força aí, já ajuda, né? Viu? Vai rolar. Mas você não tá nessa hora ainda, pode deixar. Bruno, fala você aí. Tá saindo o som aí? Tá. Tá, vamos lá. Sobre o que a gente conversou, sobre a sua resposta para minhas dúvidas, você diz o seguinte, que você analisa a tecnologia como o porquê ela expandiu e não porque ela foi criada. E eu acredito que, a partir do princípio que a gente é uma tecnoespécie, a gente também tem que tentar entender como ela foi criada. Ainda no seu livro você diz que hoje a gente tem uma sociedade muito mais demogracionista, né, do que evolucionista e não evolucionista. E ainda você dá um exemplo que eu não lembro agora direito sobre órtese, que o aumento da população ela obriga a gente a criar órtese para poder continuar com o crescimento da nossa espécie. E eu penso que a gente cria órtese e o aumento da população é uma consequência da órtese que a gente criou. É um pouco o contrário do que você disse. E se a gente não analisar como a tecnologia ela foi criada, a gente talvez esteja pecando nisso daí, né? Porque se ela não tivesse sido criada, ela não teria sido expandida, né? E sobre o controle das ideias, eu ainda discordo um pouco. Talvez por quê? Porque é o seguinte, hoje o que a gente tem na web, que você acessa do seu Google Chrome, do seu Internet Explorer, ela é 15% do que tem de informação na internet. Então, esses outros 85%, ele também está disponível e não é um Google, um Facebook que controla isso através de algoritmo. Então, a gente pode navegar na internet, por exemplo, sem deixar rastro nenhum, como o Paulo falou, que a gente vai deixando muito rastro para organização, analisar, governo criar, analisar. Tem formas de se não fazer isso, entendeu? Então, eu ainda penso que talvez não vamos ter um controle através de Google, Facebook, através de algoritmo. A gente pode estar passando agora esse controle, mas a tendência é se descontrolar. E também penso que a gente tem que analisar como que a tecnologia foi criada, ao invés de analisar somente o porquê ela expandiu. Beleza. Alex, comenta aí. Oi, cadê você? Opa, eu. Já estamos encerrando ou não? Não, é só fazer um comentário e vou dar uma rodada geral. Tá.
Então, falando, a gente estava falando sobre tecnologia, né, e concentração e desconcentração, não é essa palavra, mas enfim, que fecha e abre. A gente tem que ficar, na minha visão, a gente tem que ficar. Tecnologia é mais do que a gente consegue perceber, né? Tem essa parte do uso, tem o uso marginal, como o colega estava falando, do uso que um certo nicho faz, usando protocolos, histórias e tal. Mas a gente tem que entender que a tecnologia ela tem um aspecto que ela entra na vida da gente e modifica. Então, nem sempre essa relação vou dizer que eu acho que a maioria das vezes ela não é transparente. Né? A maioria das pessoas não consegue enxergar esse funcionamento às claras. Então, para você conseguir perceber o controle e o descontrole e agir pontualmente nisso, você tem que ter um nível de conhecimento maior, vou dizer que é muito maior do que a média. Então, a gente tem que tentar entender a relação com a tecnologia um pouco além do nosso meio, né? Então, nem sempre a relação que as pessoas têm com os efeitos da tecnologia é clara o suficiente para elas conseguirem entender o que está acontecendo. É só você olhar rede social, o que acontece hoje em dia, que as pessoas são envolvidas pelo turbilhão das coisas e nem sabem o que está acontecendo. Poucas pessoas param para debater isso que a gente está debatendo. Entender o papel da tecnologia na espécie, entender governança, entender reflexo do uso de plataforma digital no cérebro das pessoas. Então, a gente tem que ter muita calma na hora que a gente vai analisar isso aí, para não cometer, não tentar tirar do nosso exemplo geral. Bom, é só esse comentário por enquanto. Tá, então agora vamos caminhar para o fechamento. Aí eu vou dar uma geralzinha, pedir para o pessoal dar um flash assim do papo de hoje, o que ficou mais importante. Zaré, começa com você. O que ficou mais importante para hoje para você? Para a gente fechar. Desculpa, estava bloqueado aqui o microfone. Mas assim, como eu não trabalho muito com esse tema e eu estou assim, tateando, né, nesse universo novo de conhecimento e tal, para mim o que eu acho que foi mais marcante nesse papo e percebendo, né, cada vez mais o nível da profundidade das mudanças que estão acontecendo em função das inovações, né? Então, assim, o que era um sentimento, né, assim, de um curioso, tá, acho que se transformando cada vez mais numa percepção, vamos dizer assim, mais consolidada, né, de que esse mundo digital realmente tem trazido, tem favorecido mudanças bastante profundas na forma como a sociedade se organiza. Isso me faz pensar assim, um pouco no meu trabalho, né? Eu trabalho com o público, assim, minha trajetória de profissional está ligada à agricultura familiar, conservação dos recursos naturais, mais associado ao uso que as populações tradicionais, né, ou que vivem ali naquele contexto fazem desses recursos, né? Eu fico muito assim, pensando como é que essa população que
até há pouco tempo atrás não tinha nem ingressado, né, vamos dizer assim, no mundo do papel impresso. Talvez até 20 anos atrás, acho que 37% da população rural era analfabeta, né? Como é que esse público, né, vai lidar com esse conjunto de mudanças que está acontecendo no mundo hoje, né? Será que eles, essa geração nova, talvez os filhos desses agricultores e extrativistas e tal, que eram analfabetos há 10, 15 anos, já hoje tem mais acesso à universidade, né, pelo menos ao segundo grau e tal, mas o quanto que eles vão estar preparados, ou o quanto que vai ser possível se construir oportunidades para que essa população também consiga participar de uma forma positiva, né, vamos dizer assim, como atores, como sujeitos, né, desse processo de mudança. Isso para mim é uma questão assim, muito importante em termos de reflexão. Aí tem o negócio da banda larga, de um projeto que tem que ser um projeto muito bem pensado, né, para pegar a garotada, né, principalmente com smartphones, e colocar conteúdo nesse smartphone que permita que eles possam ir caminhando, né? É um projeto que eu até já andei pensando nisso também. A gente pode falar isso mais na frente. Bruno, qual é a tua avaliação final do dia de hoje? Bom, eu acho que o mais legal do papo de hoje foi ter aprendido a ver o ponto de vista desse pessoal que está com a gente, o ponto de vista do Zaré, da Joana, do Alex, a própria interação que você faz com a gente nas nossas perguntas, nossos questionamentos. É importante ver também qual que é o ponto de vista desse pessoal baseado na experiência que eles têm profissional de vida. Por exemplo, o Zaré, com a experiência dele de agrônomo, uma experiência trabalhando mais com esse tipo de público. Acho que é o Paulo, que está fazendo mestrado em Londres. Eu, que sou basicamente da área de tecnologia de informação mesmo, desenvolvimento, e ver como tudo isso converge e não converge. Então, tem vários pontos aí que eu concordo com todo mundo, várias coisas que você disse também, na verdade a maioria que eu concordo, e algumas pequenas coisas que a gente não concorda, talvez por não ter o mesmo ponto de vista, o mesmo conhecimento, e nessa troca de informação de hoje, está ficando legal esse ponto para mim. Legal. Joana, fala você. Bom, eu gostei de ver a opinião também de todo mundo. Eu acho essa troca de opinião muito... A forma é muito inovadora e eu acho isso muito bacana. O método NEPO de estudo. E é bom ouvir a opinião de todo mundo. Gostei de ver como o Zaré já está pensando na aplicação disso no agronegócio, agricultura familiar lá, e eu já pensei em várias possibilidades de aplicativo, site e algoritmos dos mais diversos que podem ajudar a ele fiscalizar o melhor uso da terra. O rapaz, desculpa, não sei o nome de todo mundo, que acabou de falar da tecnologia da informação também, é um cara cheio de ideias. A participação do Paulo em Londres, eu acho que tudo isso mostra que todo mundo não, mas a maioria das pessoas em vários lugares do mundo, a Gabriela, que está se inserindo
nesse conhecimento, todo mundo está incomodado com o super controle das informações que a gente tem hoje e está buscando novas formas de fazer isso. Então, ver tudo isso me deixa mais esperançosa de que talvez pessoas não precisem morrer para a gente conseguir estabelecer isso na sociedade, no modos de funcionamento, né, das coisas e dos processos. Então, é muito legal isso. Gostei. Alex, fecha aí. Alex? Estava fechado o microfone. Foi bem legal ouvir o pessoal, né? Que a gente vê discutindo lá no grupo, ouvir a opinião de todo mundo e ver as dúvidas e os questionamentos. É interessante voltar a debater os temas iniciais que eu vi lá no início, quando eu comecei a estudar com a Nepô também. É bom que dá uma reforçada e uma refrescada em tudo e atualiza com coisas novas. Quero agradecer a todo mundo aí por me receber no grupo. E eu acho que é isso, a gente tem que continuar debatendo, colocando ideias e criando esse espaço que todo mundo pode ir crescendo junto. Beleza, eu também gostei muito do encontro, foi uma discussão bacana, tem muita coisa para falar, eu acho que as provocações são ótimas, eu acho que a gente discute, apresenta as coisas, né, os argumentos vão sendo colocados, as pessoas vão amadurecendo e tal, vão procurando formas de colocar isso, e o caminho é esse mesmo, né? A gente está evoluindo aí para esse caminho mesmo de procurar entender isso, e é um negócio que eu estudo há 20 anos, é um negócio sofisticado, e acho que a gente pode, no processo aí, a gente vai caminhando. Quando vocês quiserem perguntar lá no formulário, quanto mais vocês perguntarem, mais eu vou poder ajudar nesse processo. Obrigado a vocês aí, e a gente agora já estou com, até o áudio está pronto. Quando for sexta-feira, a gente já entra na próxima semana. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Obrigado. Valeu, né, Paulo? Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu aí. Gostei muito, foi muito legal também. Depois, amanhã tem outro? Eu não entendi. Não. Tá Agora bom. é só daqui a 2 semanas. Ah, tá certo então, beleza. Valeu. Um Obrigado. abraço.